Aqui, você já começou. Deixar como... Pessoal, boa tarde novamente, né? Samuel, eu vou desativar aqui o seu áudio só porque estava aí um tutorial aí sobre hamster, né? Mostrando passo a passo, certo? Para não atrapalhar aqui. Pessoal, vamos lá, né? Então, mais uma vez, boa tarde, obrigado por estarem presentes, né, nessa aula. E vamos começar a nossa brincadeirinha aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui logo o Sublime com vocês. Tá? Então, assim que aparecer o Sublime aí para vocês, me dá um feedback, se está aparecendo certinho. Pelo menos no meu celular aqui já apareceu. Dá aí um feedback se está tudo certinho aí para a gente começar. Eu ter a certeza que vocês estão me acompanhando. Apareceu, né? Tranquilo. Pessoal, eu ia começar a usar, aliás, ia dar continuidade àquilo que nós fizemos na aula passada, mas o arquivo ele está com um errozinho e quando eu abro aparece só um monte de números aqui e no navegador não aparece nada na verdade, tá? Então vamos começar do zero aqui e vamos rezar para dar certo, tá, pessoal? Rezar para dar certo, porque infelizmente fui tentar instalar aqui uns programas e no download ver algum vírusinhos aqui, mesmo com antivírus ele passou. Mas vamos nós, né? Olha só, na aula passada nós paramos na página 49, tá? Que nós trabalhamos o espaço entre palavras, ou seja, deixar as palavras elas um pouquinho mais extensas, tá? Eu acho que a gente viu isso daí na aula passada. E mais abaixo, apesar que nós podemos aproveitar e ver essa questão, tá? Deixa eu ver aqui Aproveitando aqui, a gente revisa o 48, 49 e assim sucessivamente. Na página 48, aliás, 48 aí, tá, pessoal? Vocês puderem acompanhar aí com o livro, nós temos a propriedade word space, né? Que é o espaço entre palavras. Então, geralmente, utiliza-se esse word space geralmente em títulos, para a gente conseguir, digamos, fazer com que o texto ele preencha um determinado espaço da tela, tá? Então, ó, digamos que eu vou colocar aqui abaixo uma tag P. Aliás, vamos fazer diferente aqui do que o livro está pedindo. Vou colocar aqui um H1 e vou colocar aqui, ó, Microsoft. Cadê aqui? Microsoft. Aliás, deixa eu ver aqui, ó, estudando CSS 3, tá, pessoal? Então, assim, o comportamento da tag H1, todos vocês já conhecem, na verdade. O que nós vamos fazer aqui vai ser apenas criar, por exemplo, só um detalhe, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, terceira aula, CSS, tá? Lembrando que no HTML lá em cima eu vou colocar aqui um lang ptbr, tá? Lembrando que isso é só estrutura básica, tá? Abaixo da tag título eu vou colocar essa tag meta, tá? E mais abaixo eu vou abrir aqui, ou melhor, eu vou pedir ajuda, inclusive a gente vai começar a interagir um pouquinho mais, tá, pessoal? Na verdade, muita coisa aqui, vocês que vão me dizer como é que eu faço, tá? Vou pedir, vou exigir isso daí de vocês. Por exemplo, vamos pegar aqui um sorteado aqui, tá? Ô Ítalo, me diga aqui como é que eu faço para abrir uma tag CSS aqui ou seja, um CSS interno. Como é que eu faço para abrir um CSS interno? Diz aí para a gente como é que a gente faz para abrir esse CSS interno. Hein, Ítalo? Vamos lá, como é que eu faço para abrir um CSS interno aqui? Diz aí para a gente, por favor. Pessoal, peço que vocês estejam ligados aí para agilizar no processo aqui, tá? Vamos lá, Ítalo. Samuel Ítalo. Muito bem, cara. É isso mesmo. Vamos lá, ó. Então, vou abrir aqui uma tag style, tá, pessoal? Lembrando que esse type aqui não vai precisar, tá? Nós não vamos utilizá-lo. E observe que nós só criamos até então uma tag H1. Então, obviamente, a gente só vai criar aqui, ou seja, nós vamos definir o comportamento apenas do H1, tá? Observe que eu tenho cliente aí, depois eu voltei, mas pelo hábito de fazer ele bem organizado abaixo. Mas como?
nós só vamos usar apenas uma regra CSS, então não vai precisar eu teclar Enter, tá? Ele já vai direto aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Word, tá? Observe que ele já deu lá o Wordspace, tá? E aqui no Wordspace, a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, 1.5 EM, tá, pessoal? Lembrando, terminou ponto e vírgula, tá? Deixa eu ver aqui quem é que tá mandando aqui. Samuel, deixa eu olhar aqui se é a minha internet, tá? Que tá com problema aqui. Pessoal, tá travando também para vocês ou só para o Samuel? Fala aí, por favor. Deixa eu verificar aqui que eu não tinha nem aberto ainda meu monitor aqui de internet. Vamos lá, pessoal, tá travando para vocês também, normal aqui, Cauã. Pessoal, vamos lá, ajudem aí rapidinho. Samuel, eu acho que é alguma oscilação aí na sua internet, tá? Aqui tá de boa. E também, ó, não tá travando para os demais, tá travando só para você, tá? Então vai voltar aí. Pessoal, aí veja bem, nós utilizamos a propriedade aqui Wordspace, tá? Usamos aqui a regra, na verdade, CSS, aí colocamos a sintaxe e tal. Eu vou salvar aqui só para a gente... Oi, Samuel. Se tiver travando aí é só para você, viu, meu bichinho? Os outros não estão não travando. Pessoal, nós vamos salvar aqui, vamos rezar que ele abra essas páginas, porque ele muito bem está mostrando aqui. Agora, na hora de exibir no navegador, vamos ver lá. Sofá. Vamos lá, terceira aula CSS, tá? Que é a aula de hoje. Puta, a gente já teve a terceira. Vou colocar aqui quarta aula. Tá, pessoal? Quarta aula CSS. Vou salvar aqui. Deixa eu logo, para não a gente ganhar tempo aqui, deixa eu ver se ele está exibindo, tá? Só um instantezinho aqui, tá, pessoal? Graças a Deus deu certo. Ok, deixa eu compartilhar aqui. Inclusive, eu vou compartilhar de uma forma que vocês possam ver a minha tela inteira para não estar indo e voltando, tá? Então, ó, se vocês observarem aí, a distância entre o estudando e o CSS, observe que ele está grande, tá, pessoal? Eu utilizei lá o 1.5, então eu vou só usar 1, por exemplo, e vocês vão ver que agora, vou só atualizar aqui, ó, e vocês vão ver que agora diminuiu, tá vendo, ó? Tá vendo que diminuiu lá o estudando do CSS? Se eu colocar lá, por exemplo, 0.5, vamos ver lá como é que fica, ó, observe que ele ficou ainda mais próximo. Se eu colocar, por exemplo, 0.2, olha só, 0.2, vamos ver aqui como é que fica, tá? Olha lá, ó, ele vai ficando mais próximo ainda. Então, vocês entendam aqui nessa questão do 1.5, que foi o que o livro trabalhou, 1.5, 1.0, 2.0, 3.0 e assim sucessivamente. Então, digamos que existe um tamanho, tá, padrão, que distancia uma palavra da outra. Então, se vocês colocarem 1, ou seja, vai ser aumentado uma vez aquele tamanho, ou seja, o tamanho vai ficar o dobro. Se você colocar 1.5, que foi o que nós colocamos primeiro, tá? Se você colocar por exemplo, 1.5, vai ficar uma vez e meia o espaço ainda maior, tá? Ô Samuel, a sua internet já não está muito boa, Samuel. Se você compartilhar a tela, vai travar mais para você, viu? O consumo de internet aí vai ser maior. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Juliano. Vamos lá. Então, quer dizer, esse valorzinho que eu coloco aqui do Wordspace, ele basicamente a gente vai regular qual é a distância entre uma palavra e outra, tá? Nesse caso no H1, no parágrafo que nós fizemos. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2, olha só, por exemplo, vou fazer um Ctrl S, tá? Vou atualizar e olha o tamanho do espaço que fica. Então, assim,
a gente tem que ter um cuidado, para não ficar algo, por exemplo, a gente vai aumentar, muito bem, a gente aumentou, mas supriu a necessidade, ficou bonito, ficou interessante, aí vai o bom senso da gente. Então, por exemplo, esse espaçamento 2 aqui, eu não vejo que fica legal, fica um negócio feio. Agora, se você colocar aqui, por exemplo, cadê aqui, ó? Se você colocar, por exemplo, aqui 0,5, tá? Ó, eu acho que fica uma largura aqui, eu acho que fica uma largura mais interessante, ou seja, aliás, um espaço mais interessante, tá? Então, assim, esse Workspace, ele serve para isso. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, Text Align, um exemplo, tá, pessoal? Eu estou colocando tudo, por exemplo, na mesma linha aqui, ó. A gente já viu essa questão do alinhamento do texto. Eu estou colocando tudo na mesma linha. Aí você vai dizer, professor, mas funciona, óbvio que funciona. Observe que ele segue a mesma regra e ele está dentro das chaves. Seria mais interessante que a gente pudesse fazer tudo numa linha só, tá? Ou seja, tornaria a navegação, ou seja, o site mais rápido. Porque o navegador, ele lê de linha a linha, de cima para baixo. Então, quer dizer, quanto menor a quantidade de linhas ele tem para ler, mais rápido ele vai ler. Então, se a gente colocar tudo numa linha só, o site vai estar mais rápido. Tá? Ele consegue ler, o navegador consegue ler aquele site mais rápido. Só que, para a gente dar o suporte futuramente, agora não, mas futuramente vai dar um trabalho maior. Então, como o meu objetivo é mais mostrar para vocês uma forma mais fácil para que vocês compreendam, eu estou mostrando esse formato aqui, ó, de formatação, de organização. Mas se você quiser fazer tudo na linha só, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Entenderam aí esse Workspace? Só me confirmem aí, por favor, se vocês entenderam esse Workspace, para que eu possa continuar para o próximo. Cauã entendeu? Quem mais aí entendeu, pessoal? Por favor. Só o Cauã entendeu? Samuel Pereira. Não entendi, Samuel. 0,5. 0,5 é o espaço, Samuel. Eu usei aqui, meu bichinho, ó. 0,5 é M. É o espaço, o espaçamento entre uma palavra e outra, cara. Vamos lá. Pessoal, ó, mais abaixo aqui do H1, eu vou colocar um HR, tá? Vou colocar uma barrinha aqui. Vou criar um criei um HR, agora eu vou criar aqui um H2, só para a gente ver outros formatos aí, vocês irem compreendendo. Por exemplo, na página 49, que tem a propriedade Letter Space, que é o espaço entre palavras, tá? Nesse caso aqui, ele fica ali mais ou menos como se fosse uma linha, mas vamos ver lá como é que fica. Então, digamos que eu coloco aqui, ó, a propriedade cadê aqui, space, aumenta ou diminui, aumenta ou diminui o espaço entre caracteres. Eu acho que foi um erro do livro que ele colocou espaço entre palavras, mas é entre caracteres. Entre caracteres. Vamos lá. Entre caracteres das palavras. Vamos lá, ponto. Então, ó, se eu crio aqui um H2, por exemplo, mesma coisa que eu fiz com H1, como hoje a gente vai trabalhar com o interno, eu vou colocar aqui, ó, H2, fazer a mesma coisinha aqui, ó, abrir a chavezinha e eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, space aqui, e eu vou colocar, por exemplo, a outra unidade de medidas. Aí você poderia, professor, mas eu posso usar o EM? Pode. Ele está dando o exemplo exatamente mostrando para vocês que vocês podem utilizar o EM ou o PX, tá? Eu digo a vocês que às vezes vocês vão ver que é mais fácil utilizar o PX, tem horas que vai ser o EM, então tem essa questãozinha aí. Olha só, eu vou salvar, tá? E agora vocês vão ver o seguinte, vou atualizar. Aí vocês observam que ficou, ó, as palavras, né? Ou seja, as letras, ó, separadinhas, né? Só um detalhe, eu vou apagar aqui só para vocês verem como é que fica, tá? Ó, delete. Vou salvar aqui. Olha lá, o normal é esse daqui, pessoal, ó.
O normal é esse daqui, que é só o texto, a propriedade tal, o texto normal. Mas se eu quero distanciar, ou seja, eu quero abrir um espaçozinho aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Aí você vai dizer, professor, 10 ficou muito. E se eu colocasse 5 aqui? Vamos ver aqui 5 como é que fica. Ctrl S. Coloquei um 5 lá. Venho aqui no navegador novamente. Atualizo. Aí vocês vão ver que as letras elas não se distanciam tanto umas das outras, mas é uma possibilidade, ou seja, você pode fazer também isso daí, tá? Ok? Entenderam, pessoal? Que o de cima a gente separa apenas as palavras, tá? O texto abaixo a gente só separa as linhas, tá? Nós separamos as linhas entre as linhas não. Separamos as letras uma das outras, ou seja, deixamos mais espaçado. Lembrando, se eu vim aqui colocar 15, um exemplo, vai ficar muito, fica muito esquisito, porque ele separa muito, tá? Então, a não ser que você fosse fazer um caça-palavras aí, ficaria legal. Não sendo isso, tá? Não fica viável. Certo, pessoal? Então, vou deixar o 5 aqui, que ficou mais interessante. Entenderam aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou colocar aqui um outro HR para a gente fazer outra coisa, tá? Agora eu vou abrir uma tag P, tá? Vamos ver aqui, se vocês entenderam aí. Ok, pessoal, vamos aí, tá? Colaborando aí, por favor, tá? Daqui a pouco eu faço uma pergunta a mais alguém. Então, vão se acostumando aí que nas próximas aulas, não sei se eu vou conseguir atingir a perguntar todo mundo um exemplo, tá? Mas toda aula eu vou tentando usar, digamos, a interatividade para que vocês me digam o que é que a gente tem que fazer. Então, qual é a forma correta? Por isso vem a necessidade de vocês prestarem atenção. Pessoal, na página ainda 49, mais abaixo, tem a propriedade line rate, que é a altura da linha, tá? Vocês vão dizer, a altura da linha, como assim, professor? Lá no Word, pessoal, não sei se vocês se recordam, mas vocês viram a questão do espaçamento entre linhas, tá? Lembra que eu mostrei para vocês sobre as normas da ABNT e trabalhos acadêmicos, tem que ter um espaçamento de linhas entre 1,5 e tal. Então, assim, a gente não trabalha exatamente com os mesmos espaços de lá, mas nós trabalhamos da mesma forma, colocando espaços, tá? Deixa eu pegar aqui um texto bem grandinho aqui para a gente separá-los, tá? Então, digamos que nessa tag P, eu vou pegar esse texto de cima, tá? Fazer um Ctrl V aqui. Aí eu vou colocar e a propriedade line. Eu errei aqui, cadê um i? Engoli um i aqui, vamos lá. Engoli um i e um h. Deve ser utilizada para especificar a altura e a altura da linha no texto, tá? Dentro um elemento. Pronto. Ok, de um elemento de bloco como a div. Vou colocar aqui div ou p, por exemplo. Vou colocar só isso daqui, tá? Só para a gente ver lá como é que faz. Então, nós já configuramos o H1, tem gente entrando aqui, acho que foi a Érica, é isso. O H1 nós já vimos como formatar, tá? Então, na linha 7 tem a formatação da linha H1, que é a linha 14. Aí, na linha 16, nós abrimos um H2. Então, na linha 10, nós formatamos esse H2. Aí, agora, na linha 18, nós abrimos uma tag P. Aí, o que é que eu vou fazer? Abrir aqui também, P. Aliás, vou deixar na mesma linha aqui,
Então, no P, aí nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui um texto align, eu vou colocar justificado, tá, pessoal? Porque aí a gente já sabe que é um parágrafo ali, então a gente já colocou um texto justificado, tá? Vamos escolher também um modelo. Aliás, eu vou fazer. Esse aqui eu vou fazer da forma que eu sempre faço, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Então, font size, vou colocar aqui um tamanho da fonte de 1 M, tá? E agora eu vou colocar uma fonte family, isso de acordo com o livro, tá, pessoal? De acordo com o que o livro está pedindo. Lembrando que o fonte family aqui, fonte, tracinho family, vamos lá. Fonte family, vamos colocar aqui Verdana, que é um modelo de letra, né? E agora eu vou colocar aqui, ó, line, cadê aqui? Line, aqui, ó. Eu vou colocar aqui 2 EMs, tá, pessoal? Ponto e vírgula aqui, ó, vou fazer um Ctrl S. E agora nós vamos ver como é que ele fica lá. Então, primeiro vocês observam o seguinte, o que a gente está formatando agora vai ser simplesmente esse texto aqui de baixo, tá? Inclusive, eu vou até restaurar ele aqui para vocês verem com mais linhas como ficaria esse espaço, tá? Então, observa aí, ó, que tá o espaçozinho, ó, o 2 ficou perfeito, tá, pessoal? Ficou um espaçamento perfeito. Se vocês observarem o texto em cima, que é o H2 que a gente usou, o espaçamento entre uma linha e outra está muito próximo. Então, na hora de você, por exemplo, ler, você vai se confundir. Nesse parágrafo que eu fiz aqui abaixo, observe que o espaçamento entre linhas, que eu coloquei ali de 2 EMs, ele dá um espaçamento que dá para você ler. Agora, por exemplo, eu vou voltar aqui só para a gente ir alterando esses valores, que inclusive é algo que eu sempre falo para todo mundo. Por exemplo, eu estou aprendendo a desenvolver algo, eu estou aprendendo uma linguagem de programação, um exemplo, tem um valor lá, aumenta o valor ou diminui o valor e observa o comportamento na tela, tá? Porque você observando o comportamento da tela, você vai perceber onde foi feita aquela alteração. Então, 4 EMs, eu vou voltar aqui, tá? Vou atualizar e olha o espaçamento que ficou entre uma linha e outra agora. Então, ficou 4 vezes o espaçamento normal, tá, pessoal? Então, quer dizer, não é algo interessante. Nesse caso, não. Agora, aquele 2, ou seja, usando o 2, ele ficou show de bola. Ficou um espaçamento bem legal. Pessoal, a tela está travando para vocês também ou só para o Samuel? Fala aí, por favor. Tá travando, Érica, para você também? Pessoal, verifica aí, por favor. Minha internet aqui, ela tá muito boa. 50, 40, tá nessas casas aqui. Certo? Pessoal, fala aí também. Até agora só Samuel e Érica responderam aí. Se a tela tá travando. Pessoal, estão me ouvindo aí? Responde aí, vê se vocês estão me ouvindo, eu preciso saber. Observe que estou perguntando uma coisa aqui e vocês estão um tempo danado para responder. O Ítalo colocou está um pouco, sim, um pouco, Vitória e tal. Deixa eu mudar aqui a forma de Samuel Pereira, mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a forma aqui de visualizar para ver se vocês conseguem ver melhor, tá? É porque eu estou tentando usar um aqui que fique mais interessante. Bom, navegador vocês conseguem visualizar de boa, né, pessoal? O navegador aí está de boa. Agora eu gostaria de saber o seguinte: vocês compreenderam essa parte aí do espaçamento entre linhas? Dá um feedback aí, por favor. E aí, Samuel, Ítalo, entendeu?
Vamos lá, Laisa, Érica, Matias, Mirelle. Entenderam aí? Ah, Mirelle, vou repetir, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, tá? Eu mudei a forma de visualizar agora aqui. Para ver se sair, deixar de travar. Olha só, Mirelle. Na linha 15 aqui, ó, observe que nós colocamos o line height aqui, que é a altura da linha, que na verdade você entenda como um espaçamento entre uma linha e outra. Por exemplo, lá no navegador você viu que estava 4, o espaçamento entre uma linha e outra estava muito alto, ou seja, estava muito distante uma linha da outra. Então, se eu colocar 2 aqui, por exemplo, 2 EMs, digamos que ele ficou 2 vezes o tamanho da letra, entendeu? Por exemplo, geralmente o espaço ele é equivalente ao tamanho da letra. Um exemplo, se eu coloquei aqui, ó, o font size 1 EM, tá? Então, se eu não tivesse colocado essa linha aqui, ó, se eu não tivesse colocado essa linha aqui, essa linha 15, essa propriedade do light, por exemplo, vou tirar, tá? Ó, vou tirar. O espaçamento entre uma linha e outra normalmente fica do mesmo tamanho da letra, tá? Geralmente é isso, ou seja, um espaço entre uma linha e outra é o mesmo tamanho da letra. Se eu aumentar, por exemplo, o font size, obviamente ele vai aumentar um pouquinho lá o espaço entre uma linha e outra. Mas, ó, por exemplo, vou salvar. Esse negócio aqui, deixa eu deixar aquela outra visualização mesmo, para ver se ele fica mais fácil aqui. Então, ó, vou atualizar o navegador aí. Ó. E observe que uma linha da outra aqui desse parágrafo, observa que ele está muito próximo, tá? Está muito próximo o espaçamento entre uma linha e outra. Por exemplo, se a gente pegasse aqui, ó, o espaçamento entre uma linha e outra, basicamente constitui a altura de uma linha. Por exemplo, é a mesma altura da letra O, da letra A, da letra E, e assim por diante. Algumas letras, por exemplo, L, T, aí não, aí ela não vai seguir. Então, no Sublime aqui, eu só fiz colocar o seguinte, ó, line, tá? Ou seja, a altura da linha, e eu vou colocar 2, por exemplo, 2 EMs. Eu observo que eu estou utilizando na linha 13, ó, 1 EM, agora eu estou colocando 2 EMs. Então, o espaçamento vai ficar 2 vezes o tamanho da letra. Ó, olha lá se não vai ficar, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, vou atualizar. E observe que não cabe 2 letras entre uma linha e outra agora, tá? Então, quer dizer, a vantagem basicamente consiste em quê? Em uma visualização melhor, você consegue ler melhor, ou seja, a mesma regrazinha que a gente viu lá no Word, por exemplo, tá? De você poder colocar um espaço maior entre uma linha e outra e, consecutivamente, você conseguir ler ele de uma forma mais interessante, tá? Então, basicamente, seria isso daí. Deu para entender, Mirella, agora? Mirella, deu para entender? Ok, beleza. Pessoal, vamos continuar aqui. Eu acho que teve alguém que mandou uma mensagem e depois não... Deixa eu ver se eu ajudo aqui. Maria não entrou. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Só um instantezinho. Só um instante. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Então, nessa página 49, nós já fizemos. Passando para a página 50, só um instante, tá? Vamos lá. Então, na página 50, nós temos a direção do texto. Vocês podem até entender aí que seria como se fosse um alinhamento à esquerda e à direita. Ela é parecida, tá, pessoal? Ela não chega a ser igual, mas ela é bem parecida aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui.
Oh, meu Deus. Ok, beleza. Vamos lá. Então, abaixo aqui da tag P, tá, pessoal? Abaixo da tag P, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou fazer o seguinte aqui, só para ficar diferente, tá? Eu vou abrir um H3. Aliás, vou abrir dois H3. E vou colocar aqui, ó. Direção padrão de texto. Tá aqui, esquerda para direita. Eu vou abrir, pessoal, outro H3, tá? O objetivo aqui é mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, a direção do texto. A direção do texto será da direita para a esquerda. E olha só, pessoal, só para a gente formatar isso daqui, tá? Como eu tenho duas H3 aqui, eu não vou fazer um CSS interno, porque quando eu disser, por exemplo, ó, o H3 vai ficar da esquerda para a direita, então tem dois H3, ele vai aplicar nos dois. O que é que eu vou fazer aqui, tá, com vocês? Eu vou simplesmente fazer um CSS inline, tá? Só um minutinho aqui, pessoal. Minha menina aqui me tirando a atenção, fazendo mímicas. Vamos lá. Pessoal, agora uma perguntazinha aqui, tá? Deixa eu ver quem é o próximo aqui da lista para fazer uma pesquisazinha aqui. Vamos lá. Ítalo já resolveu a primeira. Vamos para a Érica aqui na minha sequência, né? Ô, Érica, me diga, ou melhor, diga aqui para a gente como é que eu faço, tá? Como é que eu faço para criar um CSS inline aqui na linha 25. Como é que eu faço para criar um CSS inline? Diz aí para a gente, por favor. Érica, como é que eu faço para criar um CSS inline? Vamos lá, Érica. Vamos lá, Érica. Como é que eu faço para criar para inserir um CSS inline na linha 25? Só lembrando que nós temos três tipos, ou melhor, nós temos três formas de trabalhar com o CSS. Um deles é a gente trabalhar com ele interno, o outro é externo e o outro é inline. São três formas, tá? Agora há pouco eu perguntei o Ítalo como criar um CSS interno. Então eu disse, professor, abre lá o style e fecha o style. Como é que eu faço agora aqui na linha 25 para definir um CSS apenas no H3 da linha 25? Como é que eu faço isso daí? Érica, vamos lá. Você não lembra da tag? Lembrando que não é uma tag, né? Porque nós vamos inserir ela direto no H3. Então não é uma tag. Vamos ver lá, deixa eu ver aqui. Vamos fazer outra pergunta, pessoal. Vamos lá. Mirelle, diz aí pra gente como é que a gente faz para criar um CSS inline aqui. Como é que a gente faz para criar aí? Na linha 25. Pessoal, é muito fácil, tá? Se vocês anotaram isso nas primeiras aulas do CSS, vocês têm isso daí na frente de vocês, né? Por isso que eu peço para que vocês façam anotações. É uma coisa muito simples, muito fácil. Vamos lá, Mirelle?
Vamos lá, Mirelle. Tá me ouvindo, Mirelle? Será que vocês estão me ouvindo, meu Deus? Ah, certo. Pois é, né? Tá, então, uma pergunta tão simples dessa. Vamos lá, Cauã, responde aí para todo mundo. Como é que eu faço para inserir um CSS inline aqui na linha 25? Isso, valeu, Cauã, isso mesmo. Ó, então, dentro da tag H3, a gente só coloca somente o style, tá, pessoal? A gente só cria só um style, tá? Então, eu não digo a vocês que é uma tag, porque ela já está dentro do H3. Então, a tag é o H3, tá? Agora, vou colocar aqui um style, tá? Não vai precisar eu fechar. Então, o style aqui, ele entra apenas como uma propriedade, tá? Uma propriedade da H3, tá, pessoal? Ó, então, ó, o CSS interno, a gente cria um style dentro do cabeçalho, tá? Abre e fecha a tag style, tá? O inline, ele é feito dentro da própria linha, então a gente já insere direto, não vai precisar abrir uma tag para ele, tá? E o externo é quando a gente faz em um documento só com CSS, ele não entra o HTML. Então, quem não anotou, exatamente, só define só o estilo, tá? Ó, então eu vou colocar aqui, por exemplo, olha só, aqui na página, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês aí. Na página 50, nós vamos para a propriedade direction, tá? E nós temos duas formas de direcionar o texto. Observa aí que vai ser uma forma, elas são bem parecidas. Existem duas formas e elas são bem parecidas. Uma, a gente vai utilizar o LTR, tá? Então, vou colocar aqui, ó, direction, ó, LTR, tá? Pronto. Quer dizer o seguinte, ó, esse direction LTR, tá? Isso aqui é um L, viu, pessoal? Não um I maiúsculo, não. Isso aqui é um L, tá? Esse daqui, ó, é a direção padrão do texto, que nesse caso aqui, tanto faz, tanto fez a gente colocar, porque ele vai assumir o mesmo, ou melhor, ele vai ficar com o mesmo comportamento do que ele já está, o texto da esquerda para a direita, tá? Agora, ó, no segundo H3, aqui na linha 26, que eu vou abrir um style novamente, e eu vou colocar aqui, ó, direction, tá? Aí tem agora, ó, ao invés de LTR, nós vamos usar o RTL, tá? Observe que ele muda, ele inverte, na verdade, né? Ó, ele só inverteu, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o LTR, ele direciona o texto da esquerda para a direita, tá? E o RTL direciona o texto da direita para a esquerda, tá, pessoal? Então, ó, vou salvar e vamos ver lá o comportamento, tá? Só para vocês verem aqui. Ó, só para ficar mais claro ainda, eu vou colocar aqui no primeiro um color, vou colocar um red, tá? Uma cor azul. E no segundo H1 aqui, eu vou colocar um color novamente e vou colocar, por exemplo, um blue, tá? Vou colocar um azul aí, só para vocês verem a diferença, tá? Vou salvar. Agora, no navegador, olha lá como é que vai ficar. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu coloquei alguma... Eu não tinha colocado uma linhazinha, vou colocar, tá? Só para ficar mais fácil da gente trabalhar. Ficar tudo separadinho aqui. Então, pessoal, se vocês observarem aí, ó, o texto, ou seja, o vermelho, a direção padrão do texto, esquerda para a direita, tá? E o outro, ó, da direita, a direção do texto será da direita para a esquerda, tá? Aí você vai dizer, professor, se eu colocasse um alinhamento à direita, ficaria também. Aparentemente vai ficar do mesmo jeito, é só questão de você direcionar mesmo. Aí você vai dizer, ah, professor, mas como é que, para que serve isso daí?
Um exemplo prático que eu posso colocar para vocês é um formulário. Se tem um formulário, você quer fazer com que o texto, você vá digitando um exemplo e o texto ele vai inserindo da direita para a esquerda, por exemplo. Aí você usaria essa propriedade, tá? Então, basicamente, seria, pelo menos o que eu vejo, algo útil para essas duas propriedades do CSS seria isso, tá? Dentro de um formulário. De outra, eu usaria o alinhamento normal, tá? Só que, digamos, o alinhamento à direita, à esquerda, centralizado e tal. Basicamente, eu faria disso daí. Certo, pessoal? Entenderam aí essa parte da direita para a esquerda e tal? Vocês conseguiram compreender? De boa. De boa, né? Todo mundo deu para entender aí. Deixa eu colocar aqui, tá? Ok, muito bem. Que bom que todo mundo está entendendo aí. Pessoal, continuando aqui, tá? Na página 51, nós temos lá a propriedade de fundo, pessoal. Eu acho que agora o CSS começa a ficar mais interessante, que a gente vai começar a trabalhar com cores, com preenchimento e tal, então ele vai ficando mais interessantezinho aí, tá? Então, primeiro eu vou colocar, observe que nós temos o seguinte, tá? Nós temos algumas propriedades, tá? Nós temos, por exemplo, background color, tá? Vocês já viram, a gente vai ver novamente. Nós temos o background imagem, ou seja, nós podemos colocar uma imagem, obviamente, como background. Nós temos a imagem repete, tá? Aliás, background repete. E esse repete, eu acho até que foi o Cauã que me falou na aula passada, acho que ele já testou. Acho que foi. O Cauã foi o Gabriel da turma de quarta tarde. Estou nessa dúvida aí. Mas esse background repete constitui o seguinte: digamos que a gente pega uma imagem que tem uma resolução pequena, tá? Ah, beleza, Cauã. Então foi o Gabriel na turma de quarta tarde. Então, digamos que nós pegamos uma imagem de uma resolução pequena e nós colocamos no fundo da tela. Um exemplo, né, que é um espaço bem maior. O que é que acontece? Aquela imagem ela não tem tamanho suficiente para preencher a tela inteira. O que é que ela vai fazer? Ela vai se repetindo várias vezes. E esse background repete, ele serve exatamente para que essa imagem ela seja ou repetida ou não repetida. Então, ou a gente coloca, deixa sem ela, ou coloca, por exemplo, não repete. Então, vai ficar uma imagem só e vocês vão ver como é que funciona isso. Nós temos o background position. Nós temos como colocar a imagem dentro de box, que seria caixas estilosas aí, vamos ver como é que faz. Propriedade de imagem, trabalhando com pad e trabalhando com border. Esse imagem, esse pad, pessoal, é uma mão na roda, tá? Ele ajuda muito na questão de você posicionar a imagem no local que você deseja, tá? E aí a gente vai explicando para vocês aqui aos poucos, ok? Então, deixa eu ver aqui logo aqui o que é que ele pede. Então, digamos o seguinte, ó. Eu vou usar no H1 aqui, olha só, vou usar no H1 aqui um background color, tá, pessoal? E o background color, eu acho que eu já expliquei para vocês o seguinte. Nós temos algumas formas de se trabalhar com cor. Nós já vimos o RGB, nós já vimos o RGBA e nós já vimos também o CMYK, né? Aliás, o códigozinho hexadecimal, né? Nós já vimos também. Então, assim, vai ser algo bem interessante. Digamos que eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só. Vou colocar aqui. Vamos lá. Color, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui como é a escrita. Toda vez eu esqueço a escrita do... Deixa eu colocar aqui um outro, então. Não queria colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vou colocar o hexadecimal. FFC, por exemplo, tá? Então, esse daqui é um preenchimento hexadecimal, tá, pessoal? Então, ó, vou saltar. E observa que lá em cima, pessoal, ó, no título, pessoal, apareceu para vocês aí já o navegador? Me diz aí, por favor. Apareceu, não foi? Vamos lá. Observa que lá em cima já ficou um títulozinho amarelo, tá, pessoal? Tá lá o amarelozinho bem clarinho. E observe que essa cor, a gente fala também
A gente fala também que isso é uma cor uniforme, tá? Quando se fala em uniforme, que ela começa e termina com a cor igualzinha, né? O gradiente que a gente vai ver mais na frente começa com a cor, termina de outra. Samuel, ainda não apareceu, Samuel, para você aí. Pessoal, falta aparecer a tela do navegador aí para mais alguém ou só para o Samuel? Beleza, Samuel. Deixa eu ver aqui no celular, aqui, ver se tem uma forma aqui. Eu vou ter que entrar com dois celulares, porque um aparece o chat, outro aparece a tela. Vamos ver como é que a gente faz. Ok, Samuel, vamos lá. Então, ó, observa aí que nós colocamos uma cor apenas no fundo do texto, tá? Apenas aí. Agora nós vamos para uma imagem de fundo, tá? Essa imagem de fundo aqui, eu vou até tentar fazer algo mais interessante aqui com ela. Vamos lá. Primeiro, deixa eu verificar aqui se na pasta de vocês, se eu só procurar aqui, fica mais rápido aqui. Ou não, abrir local do arquivo. Vamos lá, me agiliza aqui. Olha só, a imagenzinha. Eita, meu pai eterno do céu, ó, tô ferrado. Ele abriu esse vírusinho filho de uma mãe. Todo o arquivo ele colocou uma extensãozinha aí, MAAS. Resultado, eu não sei nem se essas imagens elas vão funcionar agora. Mas deixa eu ver aqui uma coisa. É complicado demais, meu Deus. Eu estava tentando craquear um programa, pessoal, pra vocês verem o risco que corre. Deixa eu ver se a imagem ela abre ou ela dá um bug aqui, só um instante. Ó, a imagem não abre, mas deixa eu ver se eu consigo aqui de uma outra maneira. Só um minutinho aqui. Tem que salvar outras imagens. Eu vou tentar lá no doc, no não, deixa eu ver aqui, pousada, não lembro que imagem é essa daqui. Deixa eu salvar outra aqui, só por via das coisas. Não sei nem se ela vai abrir. Só deixa eu pegar aqui uma imagem bem bonita aqui de background, tá? Só para vocês verem lá como é que colocar essa primeira aqui. Só apagar esse número aqui na frente. Salvar. Pronto, pessoal. Vou pegar aqui essa imagem background, tá, pessoal? Ó, e vamos trabalhar com ela aqui, tá? Só para a gente tentar fazer aqui algumas modificações. Nós vimos agora o H1, tá, pessoal? Agora vamos para o H2. No H2, eu vou só criar aqui, tá? Uma div, tá, pessoal? Vou criar uma div, porque como é uma imagem, vai ficar mais fácil para a gente ajustar, por exemplo, o tamanho da div, tá? O tamanho da imagem, assim por diante, tá? Vocês vão ver que vai ser mais fácil. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma imagem no fundo desse texto
E vou colocar também um preenchimento aqui, onde eu vou usar o RGBA, ou seja, criar uma cor onde ela fique mais opaca, mais transparente. E vamos ver lá como é que a gente faz isso daqui, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui errei aqui, tem que ser fora das chaves. Olha só. Vou por aqui. Ó, vou criar uma div, tá, pessoal? Ele não precisa tag, né? Vou criar aqui uma div, tá? E aqui a gente vai definir o comportamento dessa div. O que é que essa div vai ter, tá? Qual vai ser o comportamento dessa div? Então, na div, primeiro, a gente vai criar aqui uma margem, tá? Essa margem, pessoal, ó, eu vou deixar automático aqui, ó, ou seja, o alto, por quê? A margem, obviamente, é o espaço que vai ficar entre a borda e o objeto. Então, ela vai ser automática. Porém, nós podemos também alterar o padding, que eu acho que ele não veio aqui. Não, ele não veio. O padding, que aí a gente consegue afastar, digamos, essa caixa um pouquinho, se for o caso da margem, né? Ou seja, distanciar ele um pouquinho mais. Daqui a pouco eu explico para vocês como é que vai ficar. Então, vou colocar aqui a margem. Vou dizer que essa div, ela vai ter uma largura de 400 px, tá? Ela vai ter uma altura de 200 px, vou colocar 250, tá? 250 px, ok? E eu vou colocar que ela, deixa eu ver aqui, o background, sim, background imagem, olha só. Pessoal, aqui vem uma observação, tá, pessoal? Ó, muita gente se confunde, tá? Nessa questão de você inserir uma imagem. Isso eu estou dizendo porque em sala de aula, obviamente, a gente já trabalhou com várias turmas com esse mesmo conteúdo. E aí o pessoal se confunde muito aqui, ó. Na hora de colocar, por exemplo, background, acha que é só colocar o IMG, que é a pasta que está a imagem, e colocar o nome background, que é o nome eu acho até que eu salvei lá. Pronto. O nome do arquivo .jpg. Observe que as cores não ficam legais. Então, por aí a gente já percebe que tem alguma coisa errada, tá, pessoal? Está errado dessa forma. Quando a gente vai inserir uma imagem utilizando o CSS, não o HTML, depois da regra do seletor background, tá? A gente vai colocar aqui a URL, tá? Ó. Quando eu coloco a URL, agora sim eu coloco aquilo lá. Então, eu coloco lá o img, tá? Ó, barra background, eu vou até colocar aqui, mas eu vou apagar, tá? Background.jpg, que é o nome do arquivo, tá? Por exemplo, eu vou salvar aqui só para a gente ver como é que tá lá, tá? Vou fazer um Ctrl S, ok? Vamos ver lá como é que tá. Eita, isso aqui não. Cadê? Isso aqui. Olha só como é que fica. E o texto, ele tá aqui dentro, pessoal, ó. Observa aqui que o texto, ele está aqui dentro, mas ele está um texto, ó, ainda, digamos, todo preto, como a imagem é preta, então não tem destaque, aí agora a gente vai fazer umas modificaçõezinhas aqui, tá? Nesse texto agora, tá, pessoal? Então, ó, primeiro, a imagem está lá, a gente definiu que ela vai ter uma largura de 400 de largura por 250 de altura. E agora, para a gente formatar, por exemplo, vai ser aqui no H2, ó, que a gente já criou, tá? A gente já criou o H2. Deixa eu só organizar ele da mesma forma que eu sempre faço com os outros, tá? Então, nós já definimos o espaço. Aí, agora, eu vou definir que a cor dela vai ser um branco. Então, eu vou colocar aqui, cadê? FFF, tá? Font family, cadê aqui? Font family. Eu vou dizer que ela vai ser sans serif, que é a família da fonte, tá? Eu vou colocar aqui um font size. Eu vou colocar de 1.1 EM, tá? 1.1 EM.
Aí agora, usando aquele mesmo background color que nós colocamos lá em cima, só que esse background color eu não vou usar o CMYK, que foi o que eu coloquei aqui na linha 9, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um RGBA, porque eu já expliquei, pessoal, para vocês a respeito desse RGBA. Me dá um feedback aí, só para ter a certeza que eu expliquei para vocês. Só para ter a certeza aqui. Ok, beleza, vamos lá. Bom, olha só, lembrando que o RGBA, ele só tem apenas no CSS 3, tá? Ou seja, ele foi uma atualização, uma forma de melhorar. Então, o RGB vem o Red, o Green e o Blue, e o A, ele vem de opacidade ou de transparência. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou dizer que ele vai ter 0 de vermelho, ele vai ter 100 de verde e ele vai ter 0 de azul. Agora, a transparência dele, eu vou colocar 0,5, tá? Então, essa é a corzinha que nós vamos usar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, viu? Ok, beleza. Vamos lá. Aí, olha só, mais abaixo, tá? Definimos a cor, não é a cor da div, tá, pessoal? É a cor do fundo do texto, tá? Aí nós vamos colocar da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui position. Então, esse position aqui vai ser a posição do texto dentro da div, tá, pessoal? Vai ser a posição do texto dentro da div. Aí, olha só, a posição, eu vou colocar aqui, no caso, top, e eu vou dizer que ele vai ficar 50% do topo. Então, quando eu estou falando que ele vai ficar a 50% do topo, então, imagina, vocês viram lá agora, ó, se vocês viram aqui, ó, o texto ele está no topo, tá vendo? Está coladinho lá no topo, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero que ele comece a 50% do topo, então, ou seja, eu quero que ele fique da metade para baixo desse background aqui, tá? Basicamente, eu quero isso, que ele fique do meio para baixo. A gente vai ver essa questão do posicionamento aqui, vocês vão ver quando fica legal. Aí vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, texto align, nesse caso center, ó, center, tá? E agora vem o padding, tá? Que esse caso aqui do padding é o seguinte, como é que eu quero que ele se distancie das margens? Então, eu vou colocar 2%, não é da página, tá? É 2% em relação à div. Então, você vai ver que ele vai mais um pouquinho para o lado direito. Vocês vão ver que vai ficar bem legal aqui, ó. Vou salvar, vamos testar lá agora como foi que ficou, ó. Vou atualizar. E olha lá como foi que ficou essa caixinha de texto aí, ó. Pessoal, conseguem visualizar aí no navegador, por favor? Hein, pessoal, conseguem visualizar aí no navegador? Cauã, ainda não, Cauã. Acho que agora ia. E agora, Cauã? Veja aí se vai. É porque quando eu estou usando a forma de visualização aqui. E aí, conseguiram ver? Deixa eu ver aqui, agora se vocês conseguem visualizar. Sim, agora sim, né? Então, olha só. Primeiro, se vocês observarem essa caixinha verde aqui, ó, esse preenchimentozinho verde, ele está exatamente começando na metade da tela, tá, pessoal? Está começando na metade da tela, tá? O padding, se vocês observarem, inclusive eu vou tirar aqui o padding só para vocês verem como é que ele vai ficar, tá? Ó, olha só, olhem como é que tá, eu vou atualizar agora, tá, pessoal? Ó, vou atualizar agora, tá? Se vocês observarem, o texto não ficou muito juntinho desse preenchimento, ó, não ficou muito próximo. Inclusive, pessoal, ó, ao lado esquerdo, ó o A como ficou pertinho aqui da margem, tá? Então, quer dizer, o texto, observa que ele ficou feio. Mas quando eu venho aqui e coloco lá ó, o pad em 2%, tá? Ele vai se distanciar de 2% das margenzinhas aqui, ó, tá? Desse preenchimento. E observe que agora fica outra coisa, fica um texto bem mais organizado.
Se eu quiser subir esse texto aqui mais para cima, como é que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui no top, ó. Vou aqui no top, eu vou colocar, por exemplo, 40%, tá, pessoal? 40%. Olha lá, tá vendo que ele já subiu um pouquinho mais? Tá, pessoal? Veja se vocês estão acompanhando aí direitinho as imagens. E observa aí que o texto ele já subiu um pouquinho mais, ó. Ele já está mais para cima um pouco. Tá, ó. Já está mais para cima um pouco. Estão vendo aí? Ok, pessoal? Dá para perceber aí, ó. Se eu voltar aqui e eu colocar 30%, ó. Ele já vai subir, ó. Já vai ficar mais em cima, tá vendo, ó? Então, eu começo, ou melhor, eu passo a posicionar um texto, né, em qualquer lugar, tá? Por exemplo, se dentro dessa div eu colocasse uma outra, por exemplo, um textozinho bem pequenininho, uma marca, digamos assim, eu poderia escolher a partir tanto do pad quanto da posição, eu poderia escolher para que ela ficasse em qualquer parte dessa imagem, no canto superior esquerdo, canto superior direito, centralizado. Então, eu poderia posicionar tudo isso daí. Tá, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo compreendeu aí? De boa? Tranquilo, né? Deu para compreender aí certinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual vai ser o próximo. Página 53, lá no finzinho, aí vem exatamente a propriedade do background repete, tá? Que você vai escolher se a imagem ela vai se repetir ou não, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que ele vai ficar. Só um instante. Ah, tranquilo, vamos fazer ele agora, vai ficar legal. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma forma, tá, pessoal? Acho que eu vou criar outro aqui, tá, pessoal? Para mostrar para vocês aqui melhor, para não ficar criando tudo aqui, tá? Então, ó, eu vou fechar aqui, vou criar outro, tá? Vou lá em sintaxe, HTML. Vou colocar aqui, ó, trabalhando com backgrounds. Deixa eu só consertar aqui. Vamos lá. Aqui abaixo eu vou criar uma outra div, tá, pessoal? Ó, vou criar aqui uma outra div. E dentro dessa div eu vou colocar aqui o nomezinho background. Ok. Só isso. Olha só, vamos aqui para o CSS, ou seja, mais abaixo aqui eu coloco a tag style, tá? Lembrando que essa parte aqui não precisa. Vamos lá. Deixa eu fazer agora uma pergunta aqui, deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui, tá, pessoal? Liza, como é que eu faço, tá? Como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Vamos lá, Liza. Como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Vem, Liza. Como é que eu faço para criar uma classe no CSS?
Laisa, pode me ouvir, Laisa? Laisa? Laisa, pode me ouvir, Laisa? Acho que a Laisa deixou o celular e saiu, viu? Vamos lá, Samuel Pereira. A Laisa respondeu. Então, Laisa, como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Laisa, como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Quando você me responde aí, eu vou fazer a primeira frequência aqui, tá? Quando você me responde aí, Laís, eu faço aqui uma frequência. Eita. Ai, meu Deus, fiz errado aqui. Laisa, deixa eu ver se a Laisa respondeu. Ei, Laisa, estou esperando, Laisa, a sua resposta. Como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Eita, azada, poxa. E aí, Laisa, sabe responder, Laisa? Samuel Pereira, diga aí como é que eu faço para criar uma classe no CSS. Ah, a Laisa tinha saído. Vamos lá, Laisa ou Samuel? Laisa ou Samuel? Como é que eu faço para criar uma classe? Como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Vamos lá, Laisa ou Samuel? Vamos lá, pessoal. Olha o tempo aí que a gente está perdendo, tá? São perguntas simples, que a gente vem falando aí sobre ela desde o HTML. Desde o HTML eu venho falando para vocês o que é classe, o que é ID. Não, Liza. Eu quero saber só como é que eu faço para criar uma classe, só isso. Vamos lá, Samuel. Certo, Liza. Então, ó, o Cauã aí perdeu a paciência de esperar, né? E foi e respondeu para vocês, tá, pessoal? Para criar uma classe, a gente cria com um pontozinho, tá? E aí a gente dá o nome que a gente quiser à classe, tá, pessoal? Fiquem aí ligados que são coisas simples, tá? Se vocês não vão anotando aí, tá? Se vocês não vão anotando aí vocês têm muita dificuldade. Observe que estou fazendo perguntas a vocês, perguntas simples, tá? Perguntas que a gente vem repetindo várias vezes. Eu só perguntei só para saber mesmo de vocês se vocês estão ligados. Muito embora nesse exercício agora nós não vamos usar classe, tá? Era só para saber mesmo. Então, olha só, aqui dentro do style, eu vou criar, aliás, vou usar a div aqui, exatamente porque o meu objetivo vai ser criar uma, digamos, usar um background, repete ou não repete, a gente vai ver isso daí agora, tá? Então, primeiro vamos colocar o seguinte, ó, vamos colocar aqui um background,
Deixa eu ver se ele pede imagem. Só background ele colocou, curioso. Uma forma diferente aqui, ó, background, só que ele não está colocando o colo, é só o background mesmo. Aí ele colocou o URL, tá? Eu vou colocar a mesma imagem, porque eu já sei que os outros não estão funcionando, img barra, deixa eu ver aqui, background, que é o nome, ponto, jpg, JPEG, deixa eu ver mais aqui o que foi que ele colocou aqui pra gente. Sim, aí aqui, ó, depois do parágrafo, eu coloquei aqui, ó, não, deixa eu só confirmar aqui se eu estou errado ou não. Tá certo. Ó, não, tracinho, cadê aqui? Repete. Ó, vocês vão ver que essa imagem, ela não vai se repetir, tá? Ela vai ficar, digamos, apenas com um tamanho, tá? Ela não vai preencher toda a tela, não, tá? Ou todo o espaço da div, melhor dizendo. Vamos lá. Aqui a gente define que essa div, ela vai ter uma largura. Talvez vocês perguntem, professor, eu devo usar primeiro a largura ou a altura? Na verdade, tanto faz, se eu usar a largura ou a altura primeiro. Não tem diferença. Vou colocar aqui, ó, 350 px. 350 px. E a largura, ele está falando aqui em 60%. Aí você vai dizer, professor, mas não seria pixels? Então, pessoal, lembra que eu já falei sobre isso, quando a gente usa a porcentagem, porque nós queremos que o comportamento dele seja, digamos, ajustável para qualquer tamanho de tela. Então, quando a gente usa a porcentagem, nós temos esse objetivo, tá? Que ele vá se ajustando a vários tamanhos de tela. Em seguida, eu coloco aqui, ó, na div um background color, tá? E eu vou colocar aqui, ó, 0C0, tá? Vou colocar esse background aí. Deixa eu ver mais aqui o que é que ele pede. Só isso daqui. Eu vou salvar, tá? Dentro da pasta lá, vou colocar aqui o nomezinho background. Background CSS, vou colocar aqui, tá? Vou salvar. Cadê aqui, ó? Background CSS. Deixa eu ver aqui que ele não ficou do jeito que eu queria. A imagem... Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Ficou o nomezinho background lá. Deixa eu ver aqui que não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu só dar uma forma aqui. Vamos aparecer lá, mas ainda não ficou aqui, assim, não queria esse resultado aqui. Só um instante, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? O livro ele está colocando exatamente dessa forma. Acho que a imagem é muito grande para isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Isso é uma cor, Samuel. Isso é a cor, cara. Ou seja, era para aparecer aqui uma cor. Deixa eu ver se eu pego uma imagem menor aqui, tá? Deixa eu pesquisar aqui. Porque essa imagem ela é grande, ela tem uma largura muito grande. Deixa eu ver se eu salvo aqui, que eu fiz uma alteração. Laranja lá, pronto. Deixa eu só pesquisar aqui uma imagem que tenha uma resolução muito pequena, tá?
Pegar uma imagem que tem uma resoluçãozinha bem pequena. Ferramentas, tamanhos. Vou colocar aqui média, só para ver se ele vai. Deixa eu colocar aqui carro. Vou pegar uma imagem de carro que seja pequena. Deixa eu ver aqui. Essa daqui eu quero ela menor. Pronto. Quero essa daqui. Pronto, pessoal, vou mudar aqui, tá, o nome da imagem. Só para ver se vai ficar do jeito que eu quero, tá? Ctrl S. Pronto, pessoal, olha aí, ó. Observa que agora, porque aquela imagem ela tinha um comportamento muito... Aliás, ela era muito grande. E aí o que acontece? Ela simplesmente não tinha nem como repetir porque ela era muito grande. Vou só fazer um teste aqui. Eu vou tirar esse repete aqui, ó. Fazer aqui um Ctrl S para a gente ver o comportamento, ó. Pronto, agora que vocês vão entender exatamente o que seria esse background repete e background não repete, tá? Vocês conseguem visualizar o navegador, porque o meu celular tá o Sublime ainda. Vocês conseguem visualizar o navegador, pessoal? Conseguem, né? Olha só, como a imagem ela é pequena, a resolução da imagem é pequena, observe que dentro daquele retângulo, tá? Dentro daquela div, inclusive eu posso colocar assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, vamos colocar border. Deixa eu ver que tem só um border. Só um border. Aí eu vou colocar aqui 2px orange. Pronto. Só para vocês verem melhor lá. Vou colocar um laranja. Não, foi. Ah, esqueci aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui as mensagens. Samuel Pereira. Samuel, tá ruim o negócio. Agora esqueci, tem outra propriedadezinha aqui. Sólida. Ele vai aqui. Agora vai. Ó, vocês conseguem visualizar aí que a imagem ela se repetiu dentro daquela div que a gente criou, tá? Ou seja, a imagem era pequena e ela se replicou, tá? Até que ela conseguisse preencher o espaço. Quando a gente, ó, diminui, ó, observe que ela vai se ajustando, tá vendo, ó? Quanto maior a tela, maior vai ser a quantidade de repetição que ele está fazendo aí, ó. Tá vendo, ó? Então, se vocês observarem aí, ó, seria exatamente isso. Se a minha tela fosse maior e eu conseguisse aumentar ainda mais isso daqui, ele iria, ó, aumentando, eu poderia ver 5, 10, 20 carros aí de acordo com o que eu fosse aumentando, tá? Samuel, primeiro eu faço isso daqui, tá? Ó, primeiro eu já estou vendo aqui a qualidade da minha internet. Então, quanto menor esse valor, melhor vai estar a internet, tá? Mais consistente ela vai estar. E depois usar no navegador mesmo, fazer uma pesquisa, porque se eu vejo que aqui está, por exemplo, nesses valores aqui, eu sei que ela está boa. Mas se eu, por exemplo, ver que aqui subiu para 200, 300, 500, 1000, aí eu já sei que a internet está muito lenta, tá? Mais aqui a questão da qualidade em si, do que a velocidade. Ali a velocidade, com essa janela a gente não consegue precisar velocidade, tá? A gente só consegue ver a questão da qualidade. A velocidade aí você vai lá no navegador e coloca testar a velocidade da internet. Aí tem, por exemplo, minhaconexão.com.br, ela vai dizer lá. Vamos lá. Vou voltar aqui, tá, pessoal? E na frente eu vou colocar agora aqui, ó, não repete. Ó, não repete, tá? Ó, vou salvar, tá? Vou salvar.
E agora, quando eu atualizar, vocês vão ver que ela simplesmente não se repete. A imagem ela fica fixa. Se eu reduzir o tamanho aqui, ó, observe que ele vai, sim, obviamente, se ajustar, ó. Mas observe que ele não se repete mais. Ela fica só uma imagem, tá? Entenderam aí essa questão do repete e não repete, pessoal? Vocês compreenderam aí? Pessoal, compreenderam aí o repete e não repete? Ok, valeu. Vamos lá, né? Deixa eu ver se tem mais. Ok. Então, muito fácil, né? Então, nós fizemos aí na página 54. Pessoal, na página 55, nós vamos para o background de position, ou seja, de posição, tá? A gente escolher qual é o lado que esse background ele vai ficar, tá? Então, nós podemos, sim, pegar ela, botar em um lado, pegar, botar em outro. A gente vai ver exatamente como se faz isso daí, tá? Então, vou voltar, aliás, já estamos aqui no Sublime. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz, tá? Só para ficar mais fácil aqui. Já coloquei uma div. Só um instantezinho aqui. Eu vou usar esse mesmo, pessoal. Vou só, digamos, reajustar aqui, tá? Vou só fazer um reajuste aqui. Então, olha só. Para a gente escolher a posição do background, tá? Só um detalhe, tá? A gente colocou esse repete aqui, mas nós poderíamos usar também isso daqui, ó. Eu vou apagar esse repete daqui, vamos ver se ele vai funcionar também, que é uma outra forma. Posso colocar aqui, ó, background. Deixa eu procurar aqui um background. Vamos lá, background repete. Ele só ajustou aqui na frente. Deixa eu botar ele mais abaixo aqui, tá? E aqui eu vou repetir a mesma coisa, ó. Se eu fizer um Ctrl S aqui, vocês vão ver que não mudou em nada, tá? Ele ficou do mesmo jeito. Então, tem duas formas. Nessa questão de eu ter colocado aqui dentro, foi porque eu ganhei tempo aí nesse espaço, né? Eu ganhei uma linhazinha, mas se você quisesse colocar a descrição aqui abaixo, a propriedade, tranquilo, ele vai dar certo também. É porque na maioria das ações aí, sempre tem mais de uma forma da gente fazer a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Background de imagem, ele está dizendo aqui largura, altura. Ah, tá. Na altura, ele, vou deixar esse, mas na largura, ele está colocando aqui 100%. Tá? Então, vou deixar 100% na largura. Background color, eu vou deixar esse mesmo que estava, sem problema nenhuma. Background repete, não repete, eu já coloquei. Tá? Background size, ou seja, o tamanho do background, eu vou colocar ele mais abaixo, mas eu poderia colocar ele lá no final, tá? Vou colocar aqui, ó, background size, ou seja, tamanho do background. Vamos lá, background size. E no background size, eu vou colocar aqui, ó, 35% de altura e 80% de largura. Vamos lá, deixa eu ver mais o que é que ele pede aqui. Borda eu já coloquei. Aí agora nós vamos aqui, pessoal, aqui no finzinho, eu vou colocar agora o background position, tá? Que agora que vem, agora que são elas, né? É questão de você posicionar a imagem em qualquer canto da tela, tá? Errei aqui. Background position, aqui, ó. Background position. Eu vou colocar aqui, ó. Eita. Ó lá. Vai ficar no centro. Vamos salvar aqui só para a gente ver como é que tá. Depois a gente muda isso daí, tá? Ó. Observe que agora o background ele ficou ao lado direito, tá, pessoal? Ó. Tá? Só um detalhe, viu? Voltando aqui, ó. Esse hide aqui, direita, tá? Então, isso daqui é direita. Isso daqui, ó. Ele inverteu aí a ordem, mas é assim que se faz.
Então, quer dizer, na posição direita, eu quero que ele fique no centro. E observe que ele ficou centralizado. O mesmo espaço de cima é o mesmo espaço de baixo. Se eu colocar, por exemplo, ao invés de center, eu colocar top, tá? Ó, vou colocar top. E olha se o carro ele vai subir e topar lá em cima, tá? Tá vendo que ele topou? Né, pessoal? Ele não topou lá no centro? Então, eu posso escolher qualquer posição. Por exemplo, suponhamos que eu queira colocar left, ó, left, esquerda, ó, left, cadê aqui? Left, ó, left. Observe que ele ficou no canto esquerdo e direito, tá? Se eu quero, por exemplo, vamos voltar lá, tá? Eu quero colocar aqui, eu acho que é down, eu acho aí. E, cadê aqui? Down. Eu não lembro agora aqui como é para baixo em inglês. Deixa eu ver. Abaixo. Deixa eu pesquisar, né, pessoal? Se alguém lembrar aí como é abaixo em inglês, a gente... Abaixo. Deixa eu ver abaixo. Dicionário, eu quero o Google Tradutor. Cadê? Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui, inferior. Deixa eu ver. Inferior. Aqui, ó, bottom aqui, pessoal. Vamos ver lá se vai dar certo, né? Ó, então, à esquerda eu quero que ele fique abaixo. Deixa eu ver que ele desceu. Eu não queria que ele descesse. Vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar certinho. Ó, tá vendo que ele ficou na parte de baixo? Tá? Se eu quero colocar aqui, por exemplo... Oh, meu Deus, vamos lá. Se eu quero colocar agora aqui, ao invés de... Essa aqui. Ou seja, ao lado direito e inferior, ó. Observe que ele fica aqui. Se eu colocar, por exemplo, vamos colocando aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, center. Tá, ó, center. E olha o que é que ele vai fazer. Ele fica no centro. Se eu quero colocar center e center, por exemplo, olha lá, ó. Eita. E center. Olha lá, ó, center e center. Se eu quero colocar, por exemplo, center e top, vai ficar no topo centralizado. Ou seja, pessoal, eu posso personalizar ele da forma que eu quiser. Eu posso colocar essa imagem dentro daquele espaço em qualquer lugar, tá, pessoal? Então, é só a questãozinha aí de você... Só um detalhe, viu, pessoal? Ó, eu estou mostrando aqui esses vários lados, mas o livro ele vai mostrar alguns exemplos exatos. Ele não está mostrando, por exemplo, esquerda, inferior, centro. Isso eu fiz aqui, obviamente, pela lógica, né? De você ir fazendo pela lógica, tá? Então, quando vocês estiverem estudando em casa, é isso. Poxa, o livro está mostrando como colocar o lado direito, mas como é que eu faço para colocar no centro? Como é que eu faço para colocar o lado esquerdo? É isso que eu quero despertar em vocês, esse poder de vocês irem procurando. Por exemplo, eu falei agora há pouco como é que eu faço para distanciar, por exemplo, essa imagem da borda. Alguém me lembra aqui como é que eu faço para distanciar essa imagem da borda? Hein, pessoal? Alguém me lembra aí como é que eu faço para distanciar essa imagem aqui da borda? Cauã, consegue desenrolar essa? Hein, Cauã, consegue desenrolar essa aí? Distanciar, ou seja, a imagem aqui do carro, observe que ela está muito próximo da borda. Eu quero simplesmente puxar ela uns pixelzinhos para o lado esquerdo, para ele não ficar colado. Espero sim, Cauã. Inclusive, nós fizemos isso agora há pouco, naquele parágrafo lá da página 53, onde tinha aquele texto que a gente distanciou
do topo e tal, usamos o pad, nós acabamos de fazer, na verdade, isso. Pessoal, quem souber pode falar, tá? O Matias, o Ítalo, o Samuel, o Cauã já tá vendo ali, né? Quem souber já pode ir me respondendo, sem problema nenhum. E aí, Cauã, tá dando... Só porque eu falei, hein? Exato, Cauã, é isso mesmo. Muito bem, cara. Muito bem, ó. Então só vem aqui, ó, pede. Eu vou dizer se ele quer, eu posso dizer se ele vai se afastar da esquerda, da direita, do topo. Mas eu quero colocar, por exemplo, vou colocar isso daqui. Digamos que eu vou colocar aqui 3%. Vamos ver como é que fica lá o comportamento, tá? Eita, ele entrou mais ali. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que não era. Acho que devo usar menos. Deixa eu ver aqui, viu? Aí tá entrando para lá, então eu vou colocar aqui, ó, -3. Vamos ver se o -3 ele vai. Olha lá, já distanciou um pouquinho. Agora eu vou colocar -10. Vamos ver aqui como é que ele fica aqui. Eu posso até fazer. Não foi. Deixa eu colocar. Tá, também como é que vai? Vou colocar, deixa eu ver aqui, viu? 10px. Ele tá indo para lá. Deixa eu tirar esse padding aqui. Vou ver aqui uma posição aqui, tá? Ah, ele ficou demais. Ele já tinha lá em cima. Eu tinha esquecido aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, então deixa eu ver aqui. Relativo. Vai ficar. Ah, ele vai ficar aqui. Tá aumentando aqui só. Mas é o pad mesmo, tá, pessoal? Só tem alguma coisinha aqui faltando, mas é o padding que a gente consegue fazer esse ajuste. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui pela... Eu já fiz uma, Samuel. A outra eu faço daqui a pouco. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Position relative. Tá, ele grudou ali que a outra eu vou fazer no final da aula, depois de terminar, Samuel. Oh, muito grande, não era isso.
Tá, não. Vai ficar assim mesmo, mas pessoal, é dessa forma mesmo. Assim, é utilizando esse padding que a gente usa para se afastar aqui. Mas tá faltando algum incrementozinho aqui para a gente colocar, por isso que ele não está indo. Mas a lógica é essa mesmo, é a gente colocar um padding, tá? Eu vou só continuar aqui para a gente não ficar tentando e ele ficar demorando aqui. Mas a gente pode posicionar uma imagem onde a gente desejar, tá? Pessoal, continuando aqui, tá? Deixa eu ver aqui só continuidade aqui. Na página 56, tá? A página 56, nós temos aí o background, aí tem um nomezinho aí bem complicado, que na verdade eu creio que não seja nenhum nome em inglês, seja mais uma siglazinha aí. Mas ele, na página 56, que é esse attachment, acho que é uma coisa assim. A propriedade background, esse nome aí complicado, define se a imagem será fixa ou se irá rolar juntamente com o elemento que contém. Por exemplo, tá? Vamos ver aqui, ó. Se eu restauro, se eu diminuo, melhor dizendo, a imagem, ó, tá vendo? Ela quer saber se ela vai deslizar ou não, ó. Tá vendo que aqui, ó, como a gente colocou a largura, deixa eu ver aqui se a gente colocou a largura em px, tá? Observe que aconteceu isso daqui, ela não diminuiu, ó, tá, pessoal? Ela não diminuiu, que a gente não usou a porcentagem, ó, ela só ficou imprensada o que ficou feio, então ele teria que diminuir aqui proporcionalmente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu coloco ela. Vamos lá. Mais abaixo aqui nessa propriedade, eu vou colocar assim, ó, colocar aqui, ó, background, ó, background, nomezinho bem difícil aqui, ó, esse nomezinho aqui, ó, tá? Aí nós podemos utilizar algumas propriedades para ela. Nós podemos usar scroll, que seria, por exemplo, ela vai deslizar junto com a janela, por exemplo. Vamos ver lá agora como é que ele vai ficar aqui. Tá? Vou atualizar. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir. Ah, não. Acho que só seria se tivesse conteúdos para ele ir descendo, pessoal. Mas ele não tem. A barrinha de rolagem aqui dele não existe. Aí a gente não vai ter como visualizar isso daqui, tá? Então só seria uma barrinha de rolagem. Por exemplo, deixa eu explicar melhor o que seria isso daqui, ó. Se tivesse uma barrinha de rolagem aqui abaixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ficar um monte de linhas, mas vamos criar aqui, ó. BR. Agora eu vou só copiar e colar aqui para ver se eu crio um monte de quebra de texto aqui. Quebra de linha, aliás, para ver se a gente consegue ver esse comportamento, tá? Criar um monte de coisa aqui. Ele bem grande aqui, tá? Só para forçar a aparecer uma barrinha de rolagem. Deixa eu colocar só um agora com todos, só para ver se ele vai. Agora tá cabexigo que não ir. Mais abaixo eu vou criar um footer. Lembrando que footer é um rodapé. Eu vou colocar aqui, fim. Fazer aqui um Ctrl S, vamos ver aqui como é que ele tá. Pronto, observe que a barrinha de rolagem agora já apareceu, tá? Ó. Então aqui ele ficou lá, agora vamos só mudar isso aqui, eu acho que seja isso daqui, ó. Apareceu o nome fim lá embaixo. Deixa eu ver agora aqui, tem duas propriedades que nós podemos utilizar aqui, ó. E fixed. Mudou nada. Ó, pessoal, a diferença lá, ó. Se eu desço a barrinha de rolagem, o background ele fica fixo lá, ó. Tá vendo, ó? Ele vai cortando, ó, vai aparecendo aos poucos também, ó. Tá vendo, ó? Se eu colocar aqui, ó, scroll, ó. Scroll. Ó a diferença, tá, pessoal? Ó a diferença. Quando eu descer a barrinha de rolagem, ó, ele fica fixo lá, ele não muda, tá? Inclusive, isso daqui é o padrão, era o que já estava, por isso a gente ali não viu nenhuma diferença de imediato, tá?
mas seria basicamente isso daqui. Ok? Entenderam, pessoal, sobre essa possibilidade aí de você fixar uma imagem do background e tal? Sim, né? Beleza. Pessoal, a aula voou, não foi? A aula voou hoje. Foi muito rápida aí. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem algum exercíciozinho para passar para vocês. Não tem. No capítulo 2 não tem exercícios. Pessoal, o capítulo 2 aí não tem exercícios, tá? Mas não impede de vocês praticarem, tá? De vocês praticarem em casa, certo? Então, assim, utilizando essas partes de background aí, que foi basicamente o que nós vimos hoje, vocês vão praticando em casa, vão colocando background. Quem não tem o computador vai usando o celular, tá? Eu só digo a vocês o seguinte: comecem a estudar para que vocês comecem a compreender melhor sobre cada um desses aspectos que nós estamos criando aqui, tá? Para não deixar tudo para a semana da prova, vocês quererem estudar tudo e aí vocês não vão conseguir compreender, tá? Então, quem não começou, comece a estudar, a praticar, mesmo que seja no celular, tá? Mesmo que seja no celular. Eu não vou passar nenhum exercício essa semana, mas eu acredito que na próxima eu já tenho um exercíciozinho já para vocês fazerem. Eu já vi aqui que tem, tá? Então, mas pratiquem isso que nós estamos vendo, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguém gostaria? Samuel, é preciso, cara. Vamos lá. Pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados, fiquem com Deus e até a semana que vem, tá? Quem quiser sair aí já pode sair, está liberado.